Salve, galera! Tudo bem com vocês? Espero que sim! API no Delphi. Capture Pokémon com REST Client mais NetHTTP Client. Nessa aula prática, eu ensino como consumir a Poké API, que é uma API com dados de Pokémons, usando os componentes REST Client, REST Request, REST Response e também o NetHTTP Client, para fazer o download da imagem do Pokémon, que a gente também vai pegar da API. Então, primeiramente, galera, vou mostrar para vocês aqui o que é a Poké API, que é esse site aqui, que o endereço é o pokeapi.co. Créditos aí ao pessoal que desenvolve esse site. É muito legal aí essa API, eles desenvolvem, né, o site, a API, enfim. Então, e o que é, né, essa API? Então, basicamente é uma API onde a gente informa o nome do Pokémon ou o ID do Pokémon e ele devolve para nós uma resposta, né, em formato JSON com várias informações aqui de habilidades, peso, altura, o nome do Pokémon, os ataques, né, espécie, enfim, tem praticamente tudo que é informação aqui de cada Pokémon. A gente pode informar tanto pelo nome do Pokémon ou pelo ID do Pokémon. Então, por exemplo, se eu chegar aqui e informar o número 60, dar um submit aqui, ó, ele me trouxe o Poliwag e todas as informações dele aqui, em formato JSON. Tem bastante coisa aqui, muito legal. Eu também posso informar aqui o nome do Pokémon. Vamos colocar aqui o Pikachu. Dá um submit, trouxe todos os dados do Pikachu aqui. O nosso programa em Delphi vai fazer algo parecido. E a parte mais legal aqui também é que eu vou mostrar aqui a imagem do Pokémon, né, conforme eu trago os dados aqui. Então eu deixei essa aplicação em Delphi aqui desenhada já para a gente ganhar um pouco de tempo. Basicamente é um campo onde eu vou digitar o ID ou o nome do Pokémon. Vou clicar aqui em buscar informações do Pokémon e ele vai me trazer aqui a imagem, nesse TImage aqui, a imagem do Pokémon, as informações dele, algumas informações, né, porque são tantas informações, e só a título de exemplo aqui, então eu só vou pegar o ID, a altura, o peso e a Base Experience do Pokémon. E também, nessa outra abinha aqui, eu vou pegar toda a resposta completa da requisição em formato JSON e largar aqui no memo aqui. Então, vou voltar aqui para a abinha de pesquisa. Então, vamos começar aí. Então, o que eu preciso para fazer uma requisição para uma API em Delphi? Tem algumas maneiras de fazer. Para esse vídeo, eu escolhi através dos componentes REST Client, REST Request e REST Response. Então, vamos lá. Pegar aqui o REST Client. Vou usar eles de maneira visual aqui. O REST Request e o REST Response. O Delphi já adianta para nós aqui quando a gente coloca na tela aqui, que a gente começa colocando o REST Client, ele já configura para nós aqui a ligação entre esses componentes. Mas basicamente como é que funciona aqui? O REST Request ele tem o campo client. Então, ele fica apontado para o nosso REST Client 1 aqui. Né? O REST Request, ele também traz uma resposta, né? Ele faz a requisição e nos devolve uma resposta através do REST Response. Então, no nosso REST Request, também tem a propriedade aqui chamada Response, que está apontada para o nosso componente REST Response 1 aqui. Só vou arrumar o nome deles aqui para ficar mais bonitinho. Eu vou tirar esse 1 aqui. Eles são os únicos que tem na tela aqui mesmo. Então, só vou mudar o nome deles aqui. Beleza. Com esses caras aqui, eu vou fazer a requisição, trazer a resposta, né, para a gente mostrar os dados aqui na tela para o usuário. O que está faltando aqui de componentes? Também vou usar o NetHTTP Client. Ele vai fazer requisição HTTP, né,
por onde eu vou baixar ali a imagem do nosso Pokémon. Eu também vou nomear ele, trocar o nome dele aqui só para NetHDTP Client. Beleza? Vou deixar aqui o componente. Então vamos começar. Vamos aqui para o botão buscar informações do Pokémon. Vou colocar aqui algumas variáveis locais que eu vou precisar, que serão a L nome Pokémon e a L URL image. L img URL do tipo string. Vou precisar também usar aqui uma variável do tipo JSON Object, né? Porque a requisição vem no formato JSON e aí eu consigo manipular ela através dessa variável desse tipo JSON Object. Então eu vou ter uma L JSON Object, vou chamar só de L JSON Obj, T JSON Object. Beleza. Então vamos lá. A primeira coisa que eu preciso fazer é configurar no meu REST Client a minha base URL, tá? Eu posso fazer diretamente aqui ou posso fazer via programação. Como eu vou fazer toda vez que ele clicar aqui no botão de buscar informações do Pokémon, ele bater na URL com o nome ou ID do Pokémon, então eu vou mudar ela toda via programação aqui direto. Então, vamos lá. Então, eu preciso dizer que o meu REST client.baseURL recebe quem? Recebe a nossa URL da Poké API. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou dar um copy clipboard aqui. Copy to clipboard. Só observem o seguinte, né? Colei aqui. Obviamente eu não quero que fique fixo o nome do Pikachu aqui. Então eu vou apagar aqui. E de onde é que eu vou pegar o nome ou o ID do Pokémon? Do nosso campinho aqui, que é o nosso EDT pesquisa. Esse cara aqui, eu vou captar antes aqui na variável LNome Pokémon. Vai receber o meu... Eu vou retirar os espaços também. Um trem do EDT pesquisa.text. Beleza. Então agora a base URL, toda vez que eu clicar nesse botão aqui, ela vai pegar, vai formar a URL mais o nome do Pokémon aqui, conforme for informado no campo. Beleza. Também tenho que informar o método que eu vou usar para fazer a requisição. Eu vou usar, nesse caso, o método get. REST client. Vou pegar o nome da propriedade aqui, que é o... Aliás, né? É o meu REST request. .method que vai receber o rmget. Tá? Vou garantir aqui que o método da requisição vai ser o get. Então, configuro o client, a base URL dele, seto o meu REST request.method aqui como rmget. Beleza.
Então, vou colocar aqui também, antes de fazer a requisição, né, vou colocar aqui um try except. Então, vamos lá. Ele vai tentar fazer a requisição. Então, REST request, né, ponto execute. Beleza. Se por acaso der algum erro, eu vou apresentar uma mensagem na tela aqui. Vou colocar um show message. Erro ao tentar buscar o Pokémon. Vou colocar um 2 pontos aqui, um espaço, mais o nosso e.message. Beleza, voltamos para cá. Então, executei a requisição, né? Fiz a requisição através do REST request. E o que eu tenho que verificar agora? Agora, ele vai devolver, né? Se der tudo, ele vai devolver uma resposta para o nosso REST response. Então, eu verifico através do nosso status code do response. If REST response .status code igual a 200, que é a resposta ok da requisição. A partir do momento que ele deu ok para nós, eu posso começar a trabalhar com os dados do retorno da requisição. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou pegar aqui o nosso LJSON-Object. Vai receber o nosso REST response .json value, convertendo para um JSON object. Beleza? Antes disso, eu também quero... Lembram desse campo aqui? Então, eu quero largar a resposta da requisição aqui dentro, né? Então, eu vou dizer que o meu memo 1.text vai receber o nosso REST response .content. Então, toda resposta que ele devolver para nós, ele vai largar aqui no nosso memo para exibir aqui nessa abinha. Beleza. Então, vamos lá. Eu já tenho a resposta no memo, eu já tenho a resposta da requisição convertida num JSON Object e colocada aqui na nossa variável LJSON Object. A partir daqui, eu já consigo recuperar as informações que eu quero dessa requisição, né? Para poder usar ela aqui tanto no imagem, como usar aqui no nossos labels aqui de informações do Pokémon. Então, vamos lá. Deixa eu só pegar aqui o nome dos campos lá do JSON, que eu deixei anotado. Então, a gente vai pegar o ID, o name, a altura, que é o height, o peso, que é o weight, e o base experience. Então, vamos lá. Então, como é que eu vou fazer? Primeiro eu vou dizer que o meu lbl id.caption vai receber a string aqui, id, mais o meu ljson object, ponto, o get value, vou informar o tipo aqui, que vai ser uma string, e o nome do meu campo, que é o ID. Aqui muito importante, pessoal, aqui se o JSON devolve minúsculo, a gente tem que devolver, tem que buscar exatamente igual, porque aqui é case sensitive.
Então, estou colocando ID minúsculo, que nem o site me devolve lá. Nem a API me devolve. Beleza. Deixa eu só trocar aqui para Startup Layout. Ok, aqui fica mais fácil de ver. Os próximos campos aqui serão... como todos esses aqui são strings, então eu vou pegar e vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. São 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Beleza. Então todos eu vou pegar do mesmo jeito, né? Então o JSON Object.getValue e o nome do campo. Então aqui o LBL nome. Depois é a altura do Pokémon. Depois é o peso. E o Base Experience. Então, nome, altura, peso e o experiência base. Então aqui eu vou pegar só o nome dele certinho, que é o name, que é o age, o weight e o base experience. Beleza. Então aqui a gente já tem como preencher aqui esses campinhos. Nome, ID, altura, peso e base experience. Tá? Agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente precisa... Essa API, ela nos devolve o caminho. Ela nos devolve uma URL da imagem do Pokémon. Então, cada Pokémon tem a sua URL ali para a sua imagem. Então, a gente vai pegar ela também aqui do nosso JSON. Então, a gente vai pegar através da nossa variável LMGURL. Tá? Então, Enter aqui só para ficar mais separadinho a imagem. Ela vai receber o nosso LJSON Object ponto getValue de T JSON Object JSON Object. Beleza? Por quê? Porque ao contrário desses aqui, que ficam direto no primeiro nó do JSON ali, essa daqui fica dentro de outro objeto dentro desse JSON. Então, eu estou acessando a variável, estou acessando um objeto dentro dessa variável, dentro desse JSON aqui. Ele é o sprites. Não sei se é assim a pronúncia, né? E dentro dele, eu vou quebrar a linha aqui, ó. Eu vou quebrar a linha dos dois para ficar alinhadinho. Ele vai ter um ponto, tá? Imagina que isso aqui é tudo a mesma linha. E ele vai ter acesso ao getValue. Fazer assim para ficar mais... Aqui, ó. Assim vai ficar mais claro. Dá o ponto aqui no início. Então, LJSON_Object.getValue, TJSON_Object, o sprites.getValue. Agora sim que é uma string. O nosso front default, que é o campo ali onde está o URL da nossa imagem. Beleza, então peguei as informações de texto. Deixa alinhadinho aqui. E peguei a URL da imagem. Tá? Então, já temos as nossas informações aqui. Então, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso, para mostrar a imagem aqui,
eu preciso fazer uma verificação aqui para não dar erro. E se tem alguma coisa na minha variável URL. Então, se eu remover os espaços aqui com trim do meu L e MG URL e ele for diferente de vazio, aí eu posso carregar minha imagem, quer dizer que tem um conteúdo dentro dela. Se não, eu vou mostrar uma mensagem para o usuário. Eu vou chamar de show message. Imagem do Pokémon. Pokémon não encontrada. Beleza. Tem a parte aqui de captar a imagem. Aqui no nosso response aqui, .status code, se for 200, beleza, ele vai me trazer as informações, enfim, mas se por algum motivo ele me devolver outro status code aqui, que não seja exatamente um erro, mas que seja um outro status diferente desse previsto aqui, eu vou mostrar também uma mensagem. Então, aqui no else do status code, eu vou colocar aqui, vou copiar aqui, show message. Eu vou colocar aqui Pokémon não encontrado. Beleza. Então, nós temos a nossa primeira etapa aqui. Vamos testar aqui essa parte para ver se já tem bastante coisa digitada. Então, deixa eu só voltar o layout aqui, default layout. Beleza, vou dar um Shift F9. Vamos ver se vai compilar. Beleza. Já vou salvar aqui, né? Não se esqueçam de salvar os projetos aí, né? Para não dar nenhum acidente. E vou compilar. Beleza. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o número 60 aqui. E vou colocar buscar imagens do Pokémon. Então, ele veio aqui, né? Montou a base URL para nós. Ó, PokeAPI, API, v2, Pokémon /60. Beleza? Formou o método get, executou a request e trouxe uma resposta. Ó, deu bom, deu 200 a resposta aqui. Então, aqui ele vai demorar um pouquinho, porque esse JSON é grande. Ó, ele deu um delayzinho aqui, mas ele trouxe tudo, né, para jogar no nosso memo. Todos aqueles dados do Pokémon completos. E aqui eu fui pegando só os dados que eu gostaria de mostrar na tela ali, bonitinhos. Então, o ID do Pokémon, o nome dele, a altura, o peso, a URL aqui da imagem, beleza? Aqui nós não fizemos ainda a parte que faltou do carregar a imagem, então até aqui tudo certo. Vou dar um play aqui. Beleza, então o Pokémon 60 é o Poliwag, né? ID 60, altura 6, peso 124, experiência base 60. Então se a gente bater aqui na Poke API com 60 e dar um submit, ele trouxe também o Poliwag, né? Então, deixa eu ver se eu acho aqueles dados ali, ó. 86, ID 60. Então, tá batendo aqui os dados. Show de bola. Agora, o que nós vamos fazer? Eu quero que, antes de fazer o carregamento da imagem com o Pokémon, eu quero fazer uma coisa aqui, ó. Toda vez que o nosso programa abrir ou
depois de eu digitar, quando esse campo estiver em branco, sabe? Digitei e apaguei ele, eu quero que apareça aqui um... Como não vai ter uma imagem do Pokémon, eu quero que apareça só uma Pokébola aqui, tá? Essa Pokébola, ela está aqui nos meus arquivos aqui que eu baixei. Aqui. Coloquei dentro da pasta do executável aqui uma Pokébola. Se eu abrir aqui, tá aqui a nossa Pokébola. Então eu vou exibir ela. Para eu pegar isso aqui de maneira dinâmica, né? Vamos supor que eu coloque esse programa em outra máquina aqui. Eu vou fazer ela pegar através do extract file path da aplicação. Então, vamos lá. Aqui no campo, eu vou digitar o seguinte. No evento onChange, eu vou verificar. Vou dar um if. Se o edt pesquisa .text estiver vazio, né, igual a uma empty str, eu quero que os campos fiquem... Esses campos aqui fiquem limpos. E que apareça a Pokébola aqui. Então vamos lá. Então, para aparecer a Pokébola ali, eu vou carregar ela aqui no nosso img Pokémon. Então, img Pokémon.picture.load from file, porque eu vou fazer o load aqui de um local na minha máquina. Para pegar o caminho dinâmico da onde está o executável, eu vou usar o application, o extract file path do meu application.xname, tá? Mais barra o nome do meu arquivo aqui, que é a minha Pokébola.png. Pokébola.png. E beleza. E vou limpar aqueles labels ali. E vai ser... Eu vou copiar daqui, ó, pra gente ganhar tempo. Vou pegar todos esses carinhas aqui. Vou vir aqui. Beleza, vou colocar que eles recebem vazio. Prontinho. Aqui todo mundo recebendo vazio aqui. Como eu vou usar ele aqui e também quando abrir a tela, eu já vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar tudo aqui, botão direito, Refactor, Extract Method, e vou chamar esse cara aqui de limpar campos. Ok. Show. Eu der um Ctrl clique aqui, ó, ele transformou para nós aqui num procedimento, numa procedure. Vou voltar aqui, copiar esse nome e no onShow da tela aqui, eu vou chamar o nosso limpar campos. Beleza. E também quando ele iniciar aqui, eu vou jogar o foco no edt pesquisa.setFocus. Beleza, então ele limpa os campos quando entra na tela e joga o foco aqui. Vamos ver se funcionou? Vou dar um Shift F9. Ele não achou a minha imagem. Vamos ver o que eu fiz de errado aqui. img.picture.
Tá certo o nome. Extract file path, application exe name. Eu acho que faltou isso aqui. Aqui, galera. O problema é o seguinte, ó. Deixa eu trocar o layout aqui, fica mais fácil de enxergar. Aqui, no load from file, tá? É essa função mesmo, extract file path, application exe name. Mas aqui tem um erro primário aqui que eu cometi, que é o extract file path é só do exe name, não do nome, não dele com o nome da imagem. Então eu estou formando aqui o caminho. O path da minha aplicação, né, completo aqui o path, depois somando ele concatenando aqui com a pokebola /pokebola.png. Agora vai dar certo aqui. Então vamos testar aqui. E deixa eu só trocar o layout. Beleza. E vamos lá. Prontinho. Então a nossa imagem default sempre vai ser essa Pokébola aqui, né? Então ele vai buscar o Pokémon e aí vai trazer a imagem. E quando eu apagar aqui, ele vai mostrar a Pokébola. Então vamos lá para a última parte, então, que é carregar a nossa imagem através do nosso NetHTTP client. Então voltamos aqui ao nosso buscar informações do Pokémon. Então, já peguei o nome, fiz a request, peguei os dados, já tenho tudo pronto aqui para a gente pegar a nossa imagem. Então, o que está faltando agora? Fazer a função que vai carregar, né? Fazer o nosso método que vai carregar essa imagem da URL. Então, vamos lá. Então, eu vou criar uma procedure aqui. No escopo privado mesmo. Procedure. Chamado carregar imagem. E vai ter um parâmetro que vai ser o URL do tipo string. Beleza? Carregar imagem e Shift Ctrl C. Tá aqui nossa função. Então, galera, o que nós vamos fazer agora? Então, o nosso NetHTTP Client, a gente vai passar o URL para ele e através do método get dele, a gente vai fazer o download dessa imagem num memory string e passar ela para o nosso componente de imagem. Então vamos lá. No carregar imagem aqui, eu vou ter duas variáveis, que serão uma L memory string do tipo t memory string e uma L png image do tipo t png image. Beleza. Então, o que nós vamos fazer aqui? A gente vai instanciar o nosso L memory string. L memory string e vai receber um t memory string
TMemoryString.create, tá? Então, vou apagar aqui esse cara. Beleza. Aí, galera, já tenho preparado aqui a nossa variável para receber o MemoryString. E agora, a gente vai usar o nosso Net HTTP Client, tá? Então, vamos lá. O nosso Net HTTP Client.get, o que ele vai esperar aqui? A URL, que eu vou passar por parâmetro, tá? E o nosso string, que é o nosso memory string. Então, vamos lá. Eu vou passar para ele o nosso URL e o nosso L memory string, tá? Beleza. E aí, então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou zerar a posição no meu memory string. E o que é o próximo passo? Agora eu tenho que jogar isso dentro de uma variável do tipo imagem. No nosso caso aqui, eu sei que é um PNG que ele está me trazendo, então eu vou colocar dentro de uma variável. Eu vou instanciar ela, o meu try, o meu lpng-image do tipo tpng image.create, tá? E vou criar ela passando quem? O meu lMemoryString, tá? Beleza. E vou dizer que eu passo para cá. Aliás, só um pequeno detalhe aqui, ó. Eu não vou dar o create nela, eu vou dar um load from string, tá? Que já é próprio para esse cara. Beleza? LPNG image. Então, o que ele recebe? Ele recebe aqui, ó. Só me confundir aqui. Aqui, ó. Beleza, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Então, passei por Net HTTP Client. Zerei a posição do meu memory string. Eu digo que a minha variável do tipo tpng image, ela vai receber, né, o meu lpng image .load from string, ou seja, ele vai fazer o load através de uma variável de memória, que é o string, e vou passar para ela a variável que eu quero, tá? E depois disso, eu vou dizer que o meu componente de imagem, o meu img Pokémon .picture .assign vai receber a minha variável que contém a minha imagem. Beleza. Então, galera, a minha função tá pronta, tá? E aí, o que falta agora? Falta utilizar essa função lá no nosso método de buscar as informações. Então, vamos lá. 2 cliques aqui. Voltando aqui nas informações. Então, se a nossa URL da imagem tem algum conteúdo, então significa que eu posso carregar a imagem. Então, vou chamar o carregar imagem, passando quem? A nossa URL que veio no JSON. Beleza. Então, a nossa lógica agora está completa. Vamos lá. Beleza. Aqui ele está me avisando o seguinte, ó. Quando eu dou o Shift F9, ó. Por isso que é bom. Eu gosto de dar o Shift F9 aqui. Para eu ver se tem warnings também na aplicação. Então ele está me avisando aqui, ó. Que a minha variável não foi inicializada. Vai dar um access violation se eu fizer isso aqui. Eu me confundi na hora aqui, ó.
eu tenho que dar o create, que é um tpng image .create, tá? E depois fazer o load from string dela. Então, recapitulando aqui, carregar a imagem, né? Eu crio um memory string, eu faço o get no meu net HTTP client, passando a URL e o memory string, zero a posição do meu memory string, crio a variável do tipo png image, faço o load from string nessa variável do meu L memory string, ou seja, eu faço download em memória dessa imagem, depois jogo na variável do tipo png image, para por último mostrar no meu img Pokémon aqui, que é o nosso timage, através do assign aqui, a minha imagem. Beleza. Depois libera aqui da memória nesses objetos que eu não preciso mais usar, que foram temporários aqui para mim. Beleza. Então, vou salvar aqui. Voltamos aqui na nossa aplicação. Então, vamos lá. Vou colocar aqui o Pikachu e vou dar um buscar informações do Pokémon. Então, ele veio aqui no breakpoint. Vai trazer o meu carinha aqui. Ó, trouxe o JSON. Tá trazendo os nomes. Trouxe a URL, então ele vai entrar na nossa imagem. Vou entrar aqui no carregar imagem. Fez o download aqui no net HTTP por essa URL aqui. Fez a instância da imagem PNG. Carregou ela do memory string. E jogou no nosso image. E liberou as variáveis da memória aqui. Então, olha que legal. A imagem, né? Trouxe aqui o Pikachu. A imagem, ela não é muito de qualidade. Ela é meio em formato, né, bem pixelado, assim. Acredito que seja por economia ali na API, né? Para não ter muita coisa pesada e não ter um tráfego muito grande ali de arquivos muito grandes, né? Mas já dá para fazer uma brincadeira bem legal aí, né? Então, tá aí o nosso Pokémon. Então, vou colocar aqui o Charizard. Vou tirar o breakpoint aqui. Ele tá fazendo a requisição. Beleza? E trouxe o nosso Charizard aqui. E os dados dele. Nome Charizard. ID 6, altura 17, peso 905, experiência base 267. E se eu for aqui na requisição, ó, trouxe todo o JSON aqui, ó. Então tem muita coisa legal aqui. Se quer fazer um card mais completo, quer inventar um joguinho. Então tem muita coisa para explorar aqui, né, dos Pokémons aí. Eu achei muito legal essa API, né? Eu não conhecia, né? Mas fui pesquisando e fui vendo aí que ela é bem famosa. Eu também posso informar pelo ID. Vou colocar aqui o Pokémon número... Vou chutar aqui o 500. Trouxe aqui o Emboar. Vai ter um monte de Pokémon aí que eu não conheço. Tem bastante. Vou colocar aqui o 700. Ó, trouxe aqui a Sylveon. Todos os dados dela. Eu vou só tirar esse nome 2 pontos aqui que ficou meio redundante ali. Vou só tirar aqui para ficar bonitinho. E eu vou inverter a ordem aqui. Vou fazer uma coisinha aqui também para ficar legal, ó. Quando a gente tá na tela ali, dá aquele delay e o cursor parece estar travado. Eu vou colocar aqui no início de todo o processo aqui um screen. Ponto cursor. 2 pontos CR Hourglass. Vai ficar um reloginho de tempo ali. E por último ele fica o default. CR default. Beleza. Então, galera,
Vamos lá. Vou colocar aqui o Pokémon número 100. Tá carregando. É o Voltorb aqui. Ficou mais bonitinho com o nome direto aqui. Se eu colocar aqui, vamos colocar o número 1 aqui para ver quem é. Bulbasauro. Então, galera, tá aí o nosso sistema aí capturando Pokémons com o Delphi. Se eu colocar aqui um ID que não existe, ele vai cair no nosso tratamento lá de mensagens. Ó, retornou aqui um 404 em debug. Quer dizer que não foi encontrado e que Pokémon não é encontrado. E quando eu limpo aqui, volta, zero os dados aqui e mostra a Pokébola. Então, tá aí, né? Como capturar Pokémon com o Delphi. Espero que vocês tenham gostado. Então a gente viu aí de uma forma bem básica como consumir APIs no Delphi aí usando o REST Client. Tem muita coisa nesses componentes a serem explorados aqui, né? Vou abordar em outras aulas. Então aprendemos também o NetHTTP Client para fazer a imagem também com Memory Stream. Então são recursos aí que a gente pode usar em vários tipos de aplicação, né? APIs, então, nem se fala, porque hoje em dia aí, cada vez mais, né, a gente trabalha com APIs, né? Então, é um recurso essencial, eu considero essencial a gente trabalhar com APIs. E é isso, espero que eu achei aí uma maneira, digamos, divertida da gente consumir uma API com Delphi. Espero que vocês tenham gostado, né? Me conta aí nos comentários se vocês já conheciam essa API, se vocês acharam legal a aplicação, se vocês gostaram de aulas nesse estilo aí. Quem puder, curta, compartilha, né? Com seus amigos, é muito importante para você dar o like aí no vídeo para a gente manter o canal. E é isso. Então espero que vocês tenham gostado. Nossa aplicação Delphi aí capturando Pokémons. E por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu, galera. Tchau, tchau.